versículo 11. Vamos ler todos juntos aqui. Eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha. Não sei se vai projetar aqui atrás, mas se projetar, então ouça. Diz o seguinte: continuou: certo homem tinha 2 filhos, diga 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Diga, uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou então a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a alegrar-se. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, por esse instante que estamos aqui. Senhor Jesus, nós precisamos sermos ministrados pela Tua Palavra dia após dia. Deus, por isso eu clamo ao Teu Espírito Santo que, Deus, que sejamos instrumentos nesse instante para a Tua igreja, para o corpo santo, para a edificação da Tua igreja, Pai. Que o Senhor fale conosco aqui nesse lugar essa noite, que o Senhor ministre nossos corações aquilo que o Senhor deseja ministrar, e que o Teu nome seja louvado e glorificado acima de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Nós estamos, não esqueçamos, nós estamos em uma festa de 18 anos, né, de Igreja Missionária Unida do Brasil, e nós queremos nesse instante mais uma vez dar os parabéns aos irmãos que não são 18 dias, são 18 anos, é uma vida inteira pela frente. Eu acredito que muitas pessoas aqui nesse ambiente ainda não completaram os seus 18 anos, então existe uma história por aí. Eu quero honrar mais uma vez aqui os pastores que entregaram as suas vidas por esse propósito, que entregaram as suas vidas em favor do reino. Isso é muito importante, porque a Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado, grande coisa almeja, né, pastor? Boa coisa almeja. Então, eu quero honrar a vida desses pastores, pastor Romão e sua esposa, pastora Vera, e quero parabenizá-los mais uma vez e agradecê-los. Eu quero convidar você a falar para a pessoa que está do seu lado aquela frase que a gente sempre fala. Diga bem assim: Deus é bom. Fale com convicção: Deus é bom. O diabo não presta. E nós estamos melhorando. Diga com convicção para o outro que está do outro lado: fala, Deus é bom. O diabo não presta. E nós estamos melhorando. Uma vez teve um irmão que se empolgou e falou: Deus é bom e o diabo é corintiano. Aí misericórdia, né? Mas se empolgou, viu? Foi. Mas os corintianos também vão para o céu, né, irmãos? Nós falamos isso ontem. E que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Aleluia. Vamos falar um pouco sobre essa palavra de Lucas, no capítulo 15. Aqui no cabeçalho
desse texto está escrito a parábola do filho pródigo. E quando a gente lê a parábola do filho pródigo, eu me lembro que ainda muito novo, um dos primeiros teatros que eu participei foi justamente sobre essa parábola. Então essa parábola é uma parábola que eu tenho muito carinho e existem muitas lições aqui, lições muito ricas. E eu me recordo também que a minha educação cristã foi totalmente dada pelos meus avós. Os meus avós eram evangélicos já há muitos anos. Muitos dos meus tios, inclusive meu pai, eram da Igreja Assembleia de Deus. Meu avô até hoje é da Igreja Assembleia de Deus, assim como muitos dos meus tios. E eu desde pequeno, desde que eu me entenda, eu ia para a escola dominical e aprendi muito ali naqueles dias. E quando eu tinha 10 anos eu aceitei a Jesus. Eu tomei a decisão de seguir a Jesus. E depois eu fui até os 19 anos, até os 20 anos na verdade, eu fiquei na Assembleia de Deus. E depois eu fui congregar na Igreja Batista. E atualmente eu sou da Igreja Metodista Wesleyana em Porto Velho. Hoje uma das maiores igrejas em Porto Velho, pastoreada por aquele pastor que vocês viram ali, pastor Wellington. É um homem de Deus. Inclusive, se vocês quiserem convidar um dia para ministrar aqui, ele é uma bênção. Um pastor muito ungido, muito usado na ministração do Espírito Santo. E então toda a minha educação cristã foi dada pelos meus avós, mas a minha educação básica, escolar, foi dada pelos meus pais. Mas eu considero como mais importante, como base, aquilo que foi me dado na Bíblia. Eu tenho muito respeito por esse livro sagrado, porque é daqui que nós tiramos os nossos ensinamentos para toda a nossa vida, para toda a nossa história. E quando eu leio a parábola do filho pródigo, a Bíblia fala que existia um homem que tinha 2 filhos. Jesus contava essa parábola. Ele tinha 2 filhos, então o mais novo vira para o pai e diz: pai, eu quero a parte da herança que me pertence. Se você for estudar um pouco da cultura judaica, você vai perceber que o que esse filho fez com o pai, o filho mais novo, a Bíblia não cita o nome, mas cita que ele virou para o seu pai e disse: pai, eu quero aquilo que é meu por direito. Na cultura judaica, esse filho, ele estava desonrando o seu pai. Ele estava considerando o seu pai como morto, porque só existe herança depois que alguém morre. A gente sabe disso. Só existe herança depois que alguém que tem muitos bens vai dessa para a melhor parte desse mundo para um outro mundo. Então o filho estava considerando isso, estava dizendo: pai, eu estou te considerando a partir de agora como morto. E segundo a lei da época, aqueles bens deveriam ser divididos entre os 2 filhos, sendo que o mais novo deveria ficar com apenas um terço de tudo aquilo que era arrecadado no seu patrimônio. E a Bíblia fala que esse pai era um pai que tinha muitas posses. E diz que depois ele repartiu os haveres. E além disso, irmãos, além de dividir e o filho receber aquilo que era seu por direito, a Bíblia fala que ele vendeu todos os seus bens e partiu para uma terra distante, uma terra longínqua. Além disso, segundo a lei judaica, aquele filho, por desonrar o seu pai, ele merecia ser morto. Nós estudamos isso nos livros escritos por Moisés, porque aquele que desonra, segundo a lei de Moisés, ele deveria ser morto. Mas o pai entendeu algo muito precioso. O pai não quis saber da lei, mas o pai quis saber da graça. Então ele pega seus bens, divide com os filhos e diz: talvez, filho, aqui tudo que eu esqueci agora, se você quiser, você pode ir embora. Mas o pai não expulsou ele. E o filho então pega tudo aquilo que era seu e vai para uma terra distante. Se fosse hoje, talvez ele pegaria tudo que ele teria aqui em Cacoal, iria lá para o Rio Grande do Sul, ou para São Paulo, ou iria para a praia, talvez para Fortaleza, ou ali em João Pessoa. E a Bíblia diz que aquele jovem passou a gastar os seus bens vivendo dissolutamente. E quando ele chegou naquela grande cidade, ali com certeza ele passou a ter grandes amigos. Ele passou a talvez experimentar das melhores bebidas, ou andar nos melhores carros, talvez a vestir as melhores roupas, ou usar os melhores perfumes, a frequentar os melhores lugares,
a comer nas melhores comidas, a ir nos melhores restaurantes, porque ele tinha muito dinheiro. Ele recebeu o dinheiro de um pai que era muito rico. E a gente então começa a perceber que aquele jovem era um jovem que não era muito ajuizado das suas ideias, porque ele pega e ele gasta, e talvez ele passou a experimentar da melhor droga, talvez das melhores bebidas, e talvez passou a se embriagar. A gente pode conjecturar nesse texto, porque é um texto vago e dá margem a várias interpretações, mas a verdade é que a Bíblia diz, no versículo 14, que depois de ele ter consumido tudo, de ele ter gasto tudo, a Bíblia fala, sobreveio naquele país uma grande fome. E então o pastor Ramão, ele começou a passar necessidades. E quando ele começa a passar necessidade, ele foi atrás de emprego, porque os seus amigos foram embora e ele já não era mais bem recebido nos melhores lugares. Ele já não tinha direito a se assentar nos lugares de destaque, nos lugares de honra, com a mesma forma com que ele era considerado quando ele era muito rico. E a Bíblia fala, continua falando, que ele foi atrás de um emprego, e ele arrumou um emprego que era justamente cuidar dos porcos daquela fazenda, daquele lugar. Para um judeu, vocês sabem, um judeu ele não come carne de porco, porque o porco para um judeu é considerado um animal imundo. Você pode conversar com qualquer judeu, eles não comem carne de porco, porque isso era a lei de Moisés. E agora ele estava cuidando daquilo que ele considerava uma das coisas mais imundas segundo a lei de Moisés. Ele estava cuidando daquilo que era considerado a comida mais rejeitada. E sabe então o que ele deseja comer, irmãos? A Bíblia relata isso. Ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Alguém aqui já comeu comida de porco? Não, né? Talvez você vai sair daqui hoje e vai comer uma pizza, né, de calabresa, bastante ketchup, uma Coca-Cola bem geladinha. Talvez você vai sair daqui hoje e vai comer uma lasanha lá na casa do Ken e da Ruth, né? Não, né? Talvez um churrasco ou uma picanha com aquela gordurinha em volta, e você vai pegar aquele limão, vai espremer em cima daquela gordurinha, assim, com um pouco de farinha. E eu sei que você ficou com água na boca agora, assim como eu fiquei aqui também, né? Ou peixe, eu não sei, ou um vatapá delicioso como nós comemos aqui ontem. Mas a verdade é que aquele filho que era muito rico, ele estava desejando agora comer a comida que os porcos comiam. E a Bíblia dá um ponto e vírgula e diz: mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Então ele cai em si e ele pensa: na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão com fartura, e eu estou aqui padecendo de fome. Eu vou me levantar e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele cai em si, irmãos, ele estava se arrependendo de tudo aquilo que ele fez. Ele estava se lembrando que desonrou os seus pais. Ele estava se lembrando que desonrou a sua família. Ele estava se lembrando ali que ele pecou contra os seus pais. Por isso ele fala, ele pensa e diz: eu vou ter com meu pai, vou falar: pai, eu pequei contra o Senhor. Todos os vizinhos estão falando que o Senhor não é um homem de pulso, o Senhor não é um homem firme, porque eu desonrei o seu nome. Eu desonrei tudo aquilo que o Senhor construiu ao longo dos anos. E as pessoas estão falando aí que eu fui embora de casa e não dei nenhuma satisfação. E a Bíblia fala, irmãos, que aquele pai, eu imagino que aquele pai todo dia esperava o seu filho voltar para casa.
Talvez ele estava durante a noite ou durante o dia mesmo, olhava pela porta daquela fazenda, daquele lugar, do campo em que eles moravam, e esperavam que o seu filho voltasse, ou até mesmo mandasse um dos seus peões, ou algum dos seus capatazes, e olhar e pedir informação em alguma cidade vizinha para saber onde aquele filho estava. Mas ninguém dizia nada. Quando um belo dia aquele filho volta, e o pai diz: tragam a melhor roupa, tragam a melhor roupa, porque o meu filho voltou. Coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Quando a gente vai estudar sobre o significado de um anel no dedo, aqui a Bíblia está falando que o seu pai estava lhe devolvendo a autoridade de filho. Quando a Bíblia fala das sandálias nos pés, naquela época um escravo ele não usava sandálias. E seu pai estava voltando e dizendo para o seu filho: filho, põe essas sandálias nos seus pés, porque a partir de agora você não é mais escravo, você é um homem livre. Irmãos, é justamente aqui eu quero fazer essa introdução, apenas uma introdução no contexto, mas eu vou ser muito breve na palavra que eu tenho para os irmãos essa noite. Essa parábola não é uma parábola que fala apenas de um filho, é uma parábola que fala de um pai, que também abrange a figura da mãe, a parábola que fala de um filho, é a parábola que fala de um outro irmão. E quando nós começamos a analisar o contexto, nós vemos que na verdade ela não é uma parábola apenas de um filho gastador, de um filho que desperdiçou a sua riqueza, mas é a história de uma família que agora estava destruída, uma família que agora estava precisando de alguém, que estava sentindo a ausência do seu filho mais querido, que era o filho caçula. Quantos aqui são filhos caçulas? Levanta a mão, né? Dizem que são os filhos mais mimados, né? Dizem que são os filhos em que o pai cuida melhor, que o pai tem maior cuidado, que o pai tem maior carinho. Eu não sei, eu sou o filho mais velho, né? Eu não sou o filho caçula. Mas a verdade é que a gente percebe nitidamente que a família sentiu falta do seu filho querido, do seu filho amado. Talvez nós um dia fomos esse filho pródigo, esse filho que saiu por aí pelas ruas, gastando tudo aquilo que tinha, não apenas a riqueza material, mas desperdiçando tudo aquilo que o nosso Pai Deus nos deu, tudo aquilo que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Talvez nós saímos por aí desperdiçando, pastor, um dia tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E a gente começa a analisar e puxar esse texto e a ver que existem muitas famílias hoje, inclusive dentro da igreja, que estão precisando de algo, que estão destruídas, talvez não pela ausência de um filho, mas pela ausência de amor. Talvez não pela ausência de um filho, mas pela ausência de Deus. E em muitas famílias a gente percebe, irmãos, que Deus, Ele já não é mais o centro. Em muitas famílias a gente percebe que eles já não oram juntos. Em muitas famílias a gente percebe que o amor esfriou. Eu casei faz pouco mais de um ano. Eu gostaria de ter casado um pouco mais cedo, para aproveitar um pouco mais com a minha esposa. A gente aproveita o máximo o momento juntos, a gente brinca bastante, a gente ri muito, a gente se diverte, né? Quem conhece minha esposa sabe que ela é muito divertida, gosta de conversar, e não é pouco, né? Eu vou dormir, ela está falando comigo e fala: vamos dormir, beijo, te amo, vamos dormir. Senão ela continua conversando a noite toda. É verdade, a mulher gosta de conversar, né? Não, pastor, a mulher gosta de conversar. Já acorda falando, contando história, né? Tá uma bênção, aleluia, conversando. E é assim. E a gente percebe, eu percebo
disse que quando eu casei, no dia que eu fui casar, parecia que na minha casa estava um velório, parecia que tinha morrido alguém. Todo, não seria o melhor exemplo, mas minha mãe estava meio que abatida porque o filho mais velho ia sair de casa. Talvez foi a mesma situação quando você saiu da sua casa. Seus pais talvez não contaram para você, mas com certeza eles sentiam a sua falta. Talvez quando a sua filha casou, pastor, com certeza o senhor sentiu falta, né? Quando o Fernandinho chegou lá, falou: sogrão, agora, hoje vou casar, e estou levando o filho embora, vai morar comigo. O senhor ficou triste, mas sabia que era para algo melhor. Mas muitos filhos estão saindo das suas casas, estão se perdendo no mundo, e os pais estão tremendamente preocupados com o que vai acontecer, porque eles sabem que os seus filhos às vezes não têm uma boa base cristã, ou não têm uma boa base de vida para suportar o mundo lá fora. Irmãos, o mundo lá fora não brinca com os nossos jovens. Eu me considero jovem também. Se você olhar as estatísticas nossas em nosso estado, os maiores números de homicídios são entre a juventude, entre jovens até os 25 anos de idade. Jovens que estão se perdendo, sem Deus, sem pai, sem salvação. Eu trabalhei numa delegacia de polícia durante 2 anos e meio, fui escrivão de polícia, e ali a gente fazia um documento chamado Boletim de Vida Pregressa. E ali naquele boletim você relata a vida de uma pessoa toda, e você começa a puxar desde quando ele nasceu, até quem é seus pais, sua religião, o que ele faz, tudo, todas as informações. É como se fosse um grande banco de dados, para que futuramente, se precisar analisar algo ali, olhar e ver se não há alguma contradição, se o juiz vai usar até mesmo a dosimetria da pena. E existe uma pergunta assim lá: qual a sua religião? Muitos daqueles irmãos desviados eram evangélicos. A grande maioria deles, para ser bem sincero, eram filhos, ou eram ex-evangélicos, ou eram filhos de pais evangélicos. E a gente começa a perceber o papel da igreja é muito importante. O papel de um pai e de uma mãe é muito importante no cuidado dos seus filhos. Hoje a televisão fala que é normal muita coisa. Hoje a televisão fala que é normal ser mãe solteira. Inclusive, quando uma apresentadora foi mãe solteira, isso foi comprovado estatisticamente. Foi o período em que mais mães solteiras começaram a aparecer. E diz que é normal o homem ficar com várias mulheres. E diz que é normal fumar maconha. Muitos atores da televisão dizem isso. É normal fumar um baseado, faz bem para a saúde. É isso que eles falam. E muitos outros falam que é normal abortar. Muitos outros falam que é normal fumar. Mas para Deus nada disso é normal. Tudo isso vai contra os princípios da família. Tudo isso vai contra os princípios bíblicos. Cacoal é uma cidade que eu tenho uma grande admiração. Nas primeiras vezes que eu vim aqui, eu observei isso muito nitidamente. Aqui é uma região em que as famílias são muito solidificadas. Aqui é um lugar em que as famílias se sentam para almoçar juntos, se sentam saem juntos e são muito unidas. É isso que a gente percebe, a visão que eu tenho. Quando a gente estava gravando lá no Luiz, a gente assistiu alguns cultos, a gente percebe isso nitidamente. Existe a figura do pai, a figura da mãe, e os filhos estão ali todos reunidos, e os seus pais estão ensinando para os seus filhos os primeiros passos da vida cristã. Assim como os seus filhos estão sentados aqui hoje, não tenha dúvida, isso vai surtir muito efeito quando ele for jovem, quando ele for maior de idade. Por isso Salomão falava: olha, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, porque quando ele crescer, dele ele não vai se desviar. Porque Salomão sabia, que a psicologia comprova isso,
que até os 6 anos de idade é o período em que se forma o caráter de uma criança. Então, se você mente na frente dos seus filhos, se você fala um palavrão na frente dos seus filhos, eles estão ali observando que tudo aquilo que você faz diante dele, ele, quando crescer, ele vai tirar como exemplo. E o dia que você querer corrigi-lo, você não vai poder mais, porque ele vai virar para você e vai falar: pai, foi você que me ensinou a ser assim. E o nosso papel como igreja, irmãos, o mundo fala que nós somos caretas. O mundo fala lá durante muitos anos que nós somos quadrados. Eu me converti numa época em que andar com a Bíblia debaixo do braço era motivo de vergonha. Eu me converti numa época em que ser cristão pouca gente queria, porque sabia que quando aceitasse a Jesus, você perderia os seus amigos, ou seus amigos zombariam de você na escola ou na rua quando você passasse. Quando eu disse para os meus amigos, quando eu aceitei a Jesus, eles não zombaram de mim, eles me respeitaram. Mas eu percebi que durante os dias seguintes eles foram meio que se afastando, porque não era interessante ter um crente perto deles, porque um crente de verdade não compactua com tudo aquilo que o mundo nos diz que é certo. E a gente começa a perceber que a família tem um papel muito importante na nossa sociedade. Por isso, quando a gente ouve o pastor Silas Malafaia, o pastor Marco Feliciano, o pastor Luciano Subirá, ou tantos outros pastores pregando a favor da família, nós temos que honrar esses pastores, porque eles estão pregando a favor de nós cristãos, porque eles estão protegendo tudo aquilo que nós aprendemos nos cultos na igreja. Eu vou te contar umas histórias agora que talvez você não acredite. Minha esposa tem uma amiga há uns anos, e essa amiga dela é uma pessoa muito difícil, muitos problemas familiares. Ela foi fruto de um relacionamento indesejado. Sua mãe se viu com um rapaz, desse relacionamento fugaz, ela nasceu indesejadamente. E o seu pai a rejeitou, e da mesma forma, a sua mãe a rejeitou, e ela foi morar com sua avó. E ela até hoje sofre as consequências disso tudo. Para você ter uma ideia, a forma como ela encontrou para não sofrer tanto, e ouça bem isso que eu vou falar porque é algo muito sério. A forma como ela encontrou para não sofrer tanto, para sair da sua depressão, é justamente usar um pouco de droga, de maconha, de cocaína. Porque ela não aguenta mais viver com esse sofrimento todo. Ela entrou num nível de depressão tão grande que um dia ela foi no encontro. Vocês fazem encontro aqui, não é bem? Amém? Ela não ficou até o final daquele encontro porque ela não aceitava aquilo. E um dia ela pediu para minha esposa e falou: Jéssica, me dá uma Bíblia, porque eu quero ler. Nós somos observados, irmãos. Em tudo aquilo que nós fazemos, nós somos observados. E a gente vê a questão da depressão, é algo tão sério hoje. Talvez não aqui, nessa cidade. A questão da droga talvez não seja tão visível aqui. Mas eu e o Fabrício fomos com as nossas esposas para São Paulo, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Nós passeando por ali, nós vimos, irmãos, muitas pessoas saindo à noite. Nós estávamos no táxi e perguntamos para o taxista: quem são essas pessoas andando sozinhas por aqui durante a noite? Ele falou: olha, essas pessoas são pessoas drogadas, e elas saem do lugar onde elas estão e saem passeando à noite como se fossem zumbis.
elas saem como andarilhos pelas ruas de São Paulo. E nós chegamos no hotel à noite. Eu abri a janela do hotel e olhei muita gente. Existia sem brincadeira aproximadamente mais de 50 pessoas, eu acredito, naquele lugar. Todas estavam ali se drogando, irmãos. Todas estavam ali acabando com as suas vidas. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos hoje. Essa é a realidade das coisas que nós temos visto aí fora hoje. E quando nós olhamos para grandes pessoas da mídia, eu vou te citar nomes aqui, talvez você assistiu alguns filmes deles, e você vai concordar comigo de pessoas que entraram num nível de depressão tão grande que tiraram as suas próprias vidas. Talvez você conheceu aquele rapaz, aquela banda muito famosa chamada Charlie Brown, o Chorão, ou o seu amigo Champignon. Foram duas pessoas que chegaram a tal estágio da sua vida que já não aguentavam mais viver nesse mundo aqui e tiraram as suas vidas. O Rodolfo Abrantes esteve ministrando na nossa igreja. Ele falou: eu preguei para o Chorão. Eu preguei várias vezes para ele. Eu falei de Jesus várias vezes para ele. Talvez você conheceu aquele ator muito famoso chamado Robin Williams, que fez vários filmes como Bom Dia Vietnã, ou O Homem Bicentenário, ou aquele outro, ou vários outros filmes dele, Peter Pan. Um dia também ele entrou num nível de depressão tão grande. Irmãos, eu fico pensando, eu gostaria de ter pregado para essas pessoas. Gostaria de ter. Eu acredito que Deus concedeu um momento de que eles ouviram o Evangelho, porque com certeza eles não partiram daqui sem ouvir o Evangelho de Cristo. Ou talvez eles não conheceram o amor de Jesus, que é o remédio que pode nos curar. E quando nós vemos isso, observamos que a igreja é uma grande família. Existem muitas pessoas aqui com muitos defeitos. Existem muitas pessoas aqui, talvez eu seja o mais defeituoso aqui, talvez o mais pecador. E eu ouvi uma frase um dia de um pastor, ele falava: olha, a igreja é como a arca de Noé, cheio de bicho, cheio de cocô, fede, mas é melhor estar aqui dentro do que estar lá fora. Melhor estar aqui dentro do que estar lá fora, irmãos. Sempre lembre-se disso quando você quiser se aventurar pelo mundo. É melhor estar aqui dentro do que estar lá fora. Fabrício usa uma frase muito interessante, que ele fala que o mundo é como um grande bolo enfeitado, um grande bolo de casamento, mas por dentro ele é podre. O mundo, irmãos, com as suas festas são muito mais agradáveis, os seus jogos de luzes são melhores que os nossos, as suas músicas talvez sejam melhores do que as nossas, o seu status é melhor do que o nosso. Mas eu nunca ouvi alguém dizendo que foi para o céu, ouvindo que foi para o céu através do mundo. Já vi muitas pessoas que foram para o céu através de Jesus. E é Ele que pode nos salvar. E Ele testificou a respeito de si, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa estrada, Ele é a nossa BR. Nós temos que trilhar por ela, porque se nós sairmos desse caminho, nós estamos perdidos. O mundo não brinca de ser mundo, o diabo não brinca de ser diabo. Eu vou te contar mais uma história. Existia uma moça que era de uma igreja onde nós congregávamos, e aquela moça veio para a nossa igreja e ela participou de todos os seminários, ela aceitou a Jesus, ela foi ao encontro.
ela foi tocada por Deus, ela experimentou do mover de Deus, aquilo que o novo convertido que a gente sabe que está ali, né, vendo o seu, talvez, a melhor fase da sua conversão. Chegou um tempo em que ela sumiu dali, e um dia um amigo em comum encontrou com ela em um lugar e perguntou para ela: fulana, o que aconteceu com você? Você sumiu? E ela disse: Alisson, eu sou muito nova ainda, eu quero curtir a minha vida, eu quero aproveitar a minha vida porque eu sou muito nova, então eu quero curtir. Depois de algum tempo, essa moça vinha juntamente com uma colega no carro em alta velocidade, e elas se chocaram contra um poste. Aquele poste caiu sobre aquele carro, matou uma daquelas jovens na hora, não sei qual delas, e a outra agonizava, pedindo pelo amor de Deus para que não a deixassem morrer. E foi justamente na mesma rua onde ela congregava. Ironicamente, foi na mesma rua. E a gente começa a perceber que às vezes nós somos jovens demais, temos saúde demais, temos uma vida inteira pela frente, mas a gente esquece que amanhã pode ser tarde demais. A nossa vida, ela é como um vapor. A nossa vida, ela é como uma flor. E a Bíblia fala a respeito disso. Vem o sol, seca-se a erva. Cuide da sua família. A vida passa muito rápido. Depois que eu casei, eu passei a dar muito mais valor para os meus pais. Eu aproveito o máximo de tempo para estar ali com eles. Eu almoço todo fim de semana com os meus pais, porque eu quero ter o máximo de tempo com eles. Eu quero aproveitar o máximo a minha família. Aproveite também a sua. Talvez você era bem pequenininho um dia desses, e você cresceu, passou a crescer, casou, teve que sair de casa, né? Talvez você, menina, era jovenzinha, estava no colo do seu pai um dia desses, e você começou a crescer, virou adolescente, entrou na fase da juventude, e um dia chegou na sua casa e disse: papai, tem um rapaz que quer conversar com o senhor. O que ele quer, meu filho? Eu não sei, ele quer conversar com o senhor. E entra aquele rapaz, e o pai olha para a cara daquele jovem, né? Com toda a ira no seu coração, mas não demonstrando. E aquele rapaz fala: sei lá, João, eu vim aqui pedir a permissão para namorar com a sua filha. E você muito educadamente dá aquele sermão todo, pai que é pai sabe disso, que dia que tiver uma filha vai fazer isso, né? Da forma tradicional. E um dia ele casa e vai embora e segue-se a vida. Existe um filme chamado Clique, talvez você já tenha assistido. Eu já estou quase finalizando. No filme Clique, aquele ator, Adam Sandler, ele descobre que ele pode passar o tempo com o controle remoto. É claro que é uma ficção baseada no livro francês, mas eles adaptaram e ele pode ficticiamente passar o tempo no controle remoto. Então ele era casado, tinha suas duas filhas pequenas, sua filha pequena e seu filho pequeno. Então ele começa a abusar daquele controle remoto, fala: esse momento está muito chato. Ele começa a passar o tempo, passar os dias, passar as horas, passar os meses, os anos. E então ele começa a ver que os seus filhos já estão grandes. Quando ele acorda, ele percebe: poxa, minha filha já está grande. E quando ele desperta, ele cai em si, ele vê que já estava no casamento da sua filha. E no casamento da sua filha chama ele para dançar uma música.
Naquele instante, quando dançava aquela música com a sua filha, ele tem um infarto. E ele é levado às pressas para o hospital. E ele já estava bem velhinho, né? Gordo, internado ali. A sua família veio visitá-lo, porque a sua filha teria que, depois do casamento, ir para a lua de mel. E a família estava ali em volta, se despede dele. Ele dá um jeito de fugir do hospital e corre atrás deles e cai no chão. E ele consegue chamar a sua família, e a sua família vem para perto dele e fala: olha, ele fala uma frase que marcou e me marca até hoje. Ele diz bem assim: família é o mais importante. Família é o mais importante. E eu começo a observar isso, irmãos, e ver que Deus diz isso para nós todos os dias. Fala: filho, você é importante para mim, porque você é minha família. Filha, você é importante para mim, porque você é minha família. Você é meu filho, você é minha filha. E a gente percebe que a igreja, de fato, isso é uma grande família, irmãos. Diz para a pessoa que está do seu lado: você faz parte da minha família. Eu quero ler um poema para você aqui essa noite. Um poema? É um poema. Oh, que legal. Pode ler então. Vou ler um poema para você. Posso ler um poema para você? Amém? Vamos lá? Ouça aí. Família, todos temos, dela viemos, nela nascemos, então crescemos. Para uns a família é só o pai, para outros só a mãe, muitos só têm o avô. Mas é família, sinônimo de calor. Tem família que é completa. Tem família que é completa, repleta, discreta, seleta, aberta. Outra é engraçada, atiçada, afinada, engrenada, esforçada, empenhada. Mas tem família complicada, indelicada, desajustada, desacertada, debilitada. Família é assim. Lá não temos capa, nada nos escapa. Máscaras, como usar? Não dá para enganar. Às vezes queremos fingir, mas isso é apenas mentir. E é lá dentro de casa que surge, cresce, aparece o lobo voraz, o urso mordaz, elefantes ferozes, com trombas e tudo, leões velozes, com unhas e dentes inclementes. Família é lugar onde convivem os diferentes. Um é risonho, outro é tristonho. Um é exibido, outro inibido. Um é calado, outro exagerado. Um é cabeludo, outro é testudo. Um é penteado, outro descabelado. Família é assim. Nunca é possível contentar, pois onde há diferenças, haverá desavenças. Como a todos agradar? Mas entre os valores cultivados entre nós, há algo como uma voz muito enfática a dizer: cultive a educação, a oração, faça lazer, haja afeição, dê carinho, tudo aos seus, dê tudo aos seus. Mas o maior valor, maior até que o amor, é cultivar Deus. Muito profundo. Cultive Deus na sua família. Cultive Deus na sua família. Quando você começa a estudar as famílias norte-americanas, você vai perceber que a educação básica é a educação cristã. Por isso, eles são um país de tanto sucesso. Eu queria convidar você a levantar nesse instante. E eu vou finalizar por aqui.
Antes eu queria orar com você. Se junte com a sua família aí, no lugar onde você está. Talvez você entrou aqui essa noite e veio nos visitar. Talvez você nem é cristão. Talvez você nunca aceitou Jesus. E um dia aquela palavra para os que aceitaram a Jesus vai se cumprir. E eu acredito nisso. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer hoje para a sua família: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso é uma palavra de reflexão para cada um de nós. Que todos nós temos a nossa família. Todos nós estamos inseridos em um corpo. E depois de Deus, o que existe de mais precioso é a nossa família. Por isso, esse instante eu queria convidar você a orar. Você como sacerdote do lar. Você que está aí com a sua esposa, ou você que está aí com seus familiares. Libere palavra de bênção sobre a pessoa que está do seu lado, qualquer pessoa que vai conviver com você para o resto da sua vida. Eu fui ao velório essa semana e eu fiquei muito tocado por ver a esposa que durante mais de 40 anos andou com o seu esposo, e ela estava ali à beira do túmulo, lamentando por ele. E foi ali justamente que eu vi o significado daquela palavra que se fala no casamento: até que a morte nos separe. Isso é muito importante, irmãos, porque a gente vê que foi uma vida toda de fidelidade que foi construída, que os filhos vieram ali, que os netos estão ali agora, e a família toda unida e abraçada. Um dia vai chegar o tempo em que nós não estaremos mais sozinhos, mas serão os nossos netos, talvez alguns bisnetos, a gente não sabe. E a nossa esposa ou o seu esposo vai estar lá do seu lado, e ele vai ser o sacerdote do lar. Por isso você deve honrar o seu esposo, por isso você deve honrar a sua esposa, por isso você deve honrar os seus filhos e educá-los, para que quando ele crescer, ele não se desvie do caminho do Senhor. E essa palavra de reflexão, peço ao Espírito Santo para que seja o centro da sua família nesse instante. Comece a orar, comece a buscar isso do Senhor. Que isso seja o sonho do seu coração, ter uma vida de sucesso,